Eu me chamo Orlando Brito, sou filho de Geraldo Brito, Manuela Farias de Brito. Eu tenho 3 irmãos, Virgínia, a mais velha, ela inclusive é membro da primeira igreja. Tenho Otoniel, meu irmão, que não é crente. Tenho a Tília, a mais nova, eu sou o terceiro. E a Tília, mais nova, também é membro da primeira igreja. Nós somos uma família pobre, materialmente pobre. Essa família pobre, mas, entre aspas, feliz. Feliz porque não faltava comida na mesa, não havia briga e dissensões na nossa casa, era uma família bem unida, graças a Deus. E fomos levando. Meu pai, pobre, ele tinha uma olaria, fazia tijolo para construção. Ele tinha 2 funcionários e a gente vivia assim. E eu, aos 18 anos, me ingressei num banco aqui em Conquista. Um amigo meu, que era gerente do banco, me levou para lá. E com 2 anos eu me tornei tesoureiro deste banco, aqui em Vitória da Conquista. Na década de 70, eu esqueci de fazer esse detalhe, eu tenho 76 anos, eu nasci em 1947. Quando eu estava nesse banco, aos 18 anos, com 2 anos eu já era tesoureiro do banco. Gostava muito do que eu fazia. E aquela amizade com os meus colegas, pessoas não crentes, e eu também não conhecia o Evangelho, minha família não conhecia o Evangelho. E eu já tinha, naquela época, já tinha carro. Eu era recebido em qualquer repartição da sociedade como um prefeito da cidade, por causa do cargo que eu exercia no banco, de tesoureiro. Quando chegava assim, ele falava assim, ó, chegou Orlando. Não quis dizer Orlando, chegou, aquele ali é o tesoureiro do Banco Auxiliar de São Paulo, era assim que era conhecido. Mas eu senti um vazio na minha alma, uma tristeza que nada podia preencher aquele vazio. Eu era uma pessoa invejada, porque, como eu falei, jovem, com carro na mão, então, aquelas pessoas falam assim, puxa, esse rapaz tão novo, já com carro na mão, o que acontece? E o que é que tinha na minha vida que não me satisfazia aquilo que eu tinha? Se você me perguntasse assim, Orlando, defina a vida, como é que você define a vida? E fala assim, olha rapaz, para mim 90% da vida, ou mais de 90% da vida para mim é sexo. O resto são as coisas boas que existem, que existem. E Deus estava fora da minha vida. Aí, aquela tristeza que nada podia preencher, nada. Eu não ficava uma semana sem uma mulher ao meu lado. Era o que me dava a alegria, era poder pegar uma mulher. Isso é o que me dava, dava o quê? Aquela vontade de viver. Eu não via sentido na vida. Eu lia muito, procurava naqueles livros, eu lia aqueles escritores de ficção científica, até que cientista, Isaac Asimov, lia Arthur Halley, os escritores brasileiros, para ver se eu encontrava naquele livro alguma coisa que me desse assim, uma pista da minha situação de tristeza, de infelicidade, um vazio terrível. Um dia eu cheguei na casa da minha mãe, quer dizer, eu morava com ela. Cheguei assim à noite, vinha da casa da namorada, falei, a senhora tem alguma coisa para me ler aí? Ela ficou surpresa, porque ela via eu com tanto livro ali, lendo. Ela falou, tenho. Aí me deu uma Bíblia. Eu peguei a Bíblia, fui deitar, fumando, jogando fumaça na Bíblia, e comecei a ler essa Bíblia e passando. Aí até eu ouvi o Jonathan falar aqui, citar esse verso. Quando eu me deparei com Mateus capítulo 11, 28, 29 e 30, que todos nós conhecemos, vinde a mim, todos estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve.
quando eu me deparei com esse verso, foi assim, como se tivesse uma luva na minha mão. Caiu assim tão bem, que eu falei, puxa, eu estou procurando isso, estou cansado. Eu não estava cansado de contar dinheiro. Fazia parte da minha profissão. Eu gostava da minha profissão. Eu estava cansado de uma vida sem Deus. Depois é que fui ver. Aí vale a pena a gente ler esses versos da palavra de Deus, que está escrito lá em Efésios capítulo 2, verso 12. Está escrito assim, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, ou seja, separados da comunidade dos crentes, da igreja, e estranhos às alianças da promessa. Eu não tinha conhecimento dessa aliança, do pacto que o homem tem com Deus. Estava estranho, da aliança da promessa, não tendo esperança. Que esperança eu tinha? E sem Deus no mundo. Esse era o motivo pelo qual eu estava, que tinha essa tristeza da minha vida, esse vazio da minha vida, é exatamente por isso, que eu estava sem Deus no mundo. Eu não sabia. Eu procurava sentido na vida, nas coisas do mundo. Por exemplo, você ter 5.000 cabeças de vaca, numa pastagem, você ali numa casa, num peitorê ali, olhando aquele gado pastar, um carrão bonito, uma casa. Para mim, a vida tinha sentido nisso, mas não era isso. Quem dá sentido à vida? Deus, o autor da vida. Eu não sabia disso. Aí, quando eu li essa passagem, foi o pontapé inicial do meu encontro com Deus. Eu fiquei pensando muito nisso. Vinde a mim, que está cansado e oprimido, eu vos aliviarei. Eu estava cansado, mas não de contar dinheiro. Estava oprimido de um mundo sem Deus. E fui. Aí, quando o banco fechou aqui em Conquista, aí eu comecei a trabalhar numa cooperativa, trabalhei um ano, depois comprei um caminhão para botar material de construção. E comecei a estudar à noite, fazer um curso de contabilidade. Aí entra a minha família, a minha esposa. Ela estudava lá também, a encontrei lá. Interessante. A responsabilidade de uma mulher na vida de uma pessoa, que ela pode levar uma pessoa a falar do Evangelho só com o seu viver. Quando eu cheguei ali, naquele colégio, encontrei uma mulher viúva com 3 filhos. Mulher diferente. Começando a conversar, então, comecei a gostar daquela pessoa. E essa mulher é evangélica, crente, que é a minha esposa. Aí um colega meu falou assim comigo, por causa da minha de vida, assim, de ter muitas mulheres na minha vida, namorada e tal. Ele falou comigo, assim, aquele rapaz falou assim, Orlando, aquela ali é mais uma da sua coleção. Eu falei, não, aquela mulher é diferente. É mulher diferente, ela não entra em carro assim. Naquela época, da década de 70, uma mulher não entrava num carro com um homem só. Não entrava. Se entrasse, aí já é diferente. Aí eu ofereci a carona para essa mulher, ela fala assim, eu aceito sua carona com mais 2 colegas, e você me deixa primeiro em casa. Tinha aquelas exigências. Começou a mudar a minha vida quando eu comecei a conversar com essa pessoa. Eu comecei a ver realmente que a vida tinha sentido fora das coisas desse mundo, das coisas materiais. Como eu pensava, de gado, de casa, de mansão, de carro importado. Quando eu conheci essa pessoa, ela começou a até orar por mim, a família, o irmão dela, falar do Evangelho. Me convidaram uma vez para assistir um culto na igreja na qual eu faço parte, a primeira igreja, dia 31 de dezembro de um determinado ano que eu me esqueci. Aí, olha aí, você vê a responsabilidade de um pastor num púlpito. Eu nunca tinha entrado numa igreja. Aí quando o pastor Gerson Rocha foi o pastor que estava fazendo a mensagem naquele dia, 31 de dezembro de 1970 e alguma coisa.
eu vi uma seriedade tão grande na pregação daquele homem que me chamou a atenção. Ele pregou a verdade, pregou sobre o inferno, e ele passou assim uma seriedade tão grande que eu criei naquilo que ele estava falando. Não me decidi ali, que a minha conversão se deu assim, ao longo de um tempo, um processo e tal. Aí eu um dia estava descendo aquela ladeira do cruzeiro, um caminhão carregado de areia. Eu já estava entendendo que eu era convertido. Eu peguei uma carteira de cigarro que estava no bolso, joguei fora ali e desci e fui. Sempre ouvindo, conversando com essa pessoa, a minha esposa, o irmão dela, e eles orando por mim, falando do Evangelho. Eu ouvia muito falar, mas ainda não tinha certeza de salvação eterna. Mas já estava entendendo que quem é que dava sentido à vida. Já não era como eu pensava antes. Quando eu estava no banco ainda, a minha vida era como era a minha vida. Eu saía do banco na sexta-feira, 6 horas da tarde, ia para o clube, jogar boliche com meus amigos, com a namorada sempre ao meu lado, tomando cerveja. No sábado a mesma coisa, e era assim, sucessivamente. A vida era uma rotina desgastante, é aquela coisa assim que, por causa disso aí, tinha um vazio na minha alma. Aí que eu não falei disso, mas quando eu entendi a respeito de que eu estava entendendo que é Deus que dá sentido à vida, eu já estava convertido já. Um dia eu sempre passava em um bar que o meu tio tinha para tomar uma cervejinha antes de almoçar. Aí já convertido, eu já tinha jogado o cigarro fora, mas ainda tomava uma cerveja. Quando eu saltei do caminhão para atravessar a pista para ir para o bar, eu senti uma tristeza tão grande no coração. Mas não é aquela tristeza de pessoa não crente, não. Tristeza de pessoa convertido que está pecando. Aí quando eu cheguei, entrei no bar dele, falei, ele era meu tio, falei, tio, você tem cerveja de crente aí? Ele tomou um susto assim, porque naquela época ainda não existia a cerveja sem álcool, que hoje existe. Ele falou, tenho. Aí eu esperei para ver que ele pegou um Guaraná Antártica, limpou, bateu no balcão. Falei, essa é a cerveja de crente. Falei, abre para mim. Foi a última vez que eu tomei uma bebida alcoólica. Eu entendi que eu era convertido naquela hora. Eu já sabia, eu já estava entendendo. Aí já vi. E aí foi uma festa, foi uma alegria no meu coração. O vazio da minha alma foi preenchido. Comecei, aí já tinha começado a ler a Bíblia, continuei a ler a Bíblia. Quando eu vi o nascimento de Jesus Cristo, aquilo falou tanto ao meu coração. O nascimento de Jesus Cristo foi assim, Mateus 1,18. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de coabitarem, achou-se grávida. Grávida de quem? De um soldado romano? Não, do Espírito Santo de Deus. Irmão, isso me levou a meditar muito profundamente. Quem é? Então, esse Deus, quem eras passada, disse, haja luz e houve luz, se encarnou em Jesus Cristo. Aí comecei a ler a Bíblia, continuei lendo a Bíblia, e foi enchendo o meu coração, a minha vida, e para mim, isso aqui é tudo. Aí eu me converti realmente, não me batizei, me casei sem me batizar. O pastor Gerson Rocha falou assim, olha irmão, vai orando, o Senhor vai falar o seu coração. Um dia eu tinha, junto da primeira igreja, tinha uma lanchonete. Eu não sei nem se ela ainda é lanchonete hoje. Era de um amigo meu. Um dia eu entrei na lanchonete, pedi ele um refrigerante. Aí ele falou assim, Orlando, eu soube que você é crente agora? Eu falei, graças a Deus, sou. Aí ele falou, já se batizou? Eu falei, não. Ah, não tem fé. Moço, aí eu saí dali, entrei na igreja, cheguei no gabinete do pastor Jé, falei, pastor, eu estou com vontade de me batizar. Ele, ô irmão, graças a Deus. Deus falou o seu coração. Aí contei a história do meu amigo. Ele falou, tá vendo, irmão? Deus usou o incrédulo para falar o seu coração, para se batizar. Graças a Deus por isso. Eu me batizei e hoje, graças a Deus, eu sou uma nova criatura. Nasci de novo, feliz, porque tenho um envolvimento profundo com o Senhor. É um propósito, foi um propósito na minha vida
de crescer, crescer, crescer no conhecimento de Deus, na pessoa de Jesus Cristo. É o que faço hoje, é procurar crescer mais até o dia que o Senhor me chamar. E hoje eu sou feliz porque encontrei a Jesus Cristo. E o sentido da vida que as pessoas buscam, o sentido da vida, só existe no Criador da vida, no Autor da vida, que é Deus. Graças a Deus por isso.